Basecamp. Beleza. O que a gente vai aprender hoje é sobre secundárias, tá? A gente aprendeu um pouco sobre primárias na aula passada, sobre o que que é shot matching, né? E eu vou falar um pouco sobre shot matching de novo. Esse material aqui é um material que também vai estar dentro. Eu tô preparando outros cursos, assim, então, tipo, só que vão ser gravados, né? Não vai ser ao vivo. E aí todos vocês vão estar também. Tu vai ter acesso tanto ao curso de Color que eu tô finalizando, quanto ao o de direção de fotografia. E aqui, esse aqui é um material que. Opa, tá pesado. Tá pesado porque eu peguei imagens da Red, da Burano e do iPhone. Vamos aqui, vamos na parte de Color. Então aqui. O que eu fiz foi um shot matching com câmeras diferentes. Isso é importante a gente entender, tá? Por quê? Porque nem sempre a gente trabalha num projeto onde usar uma câmera só, né? E entender como fazer isso com câmeras diferentes vai fazer com que a gente entenda também como fazer isso em cenas que estão, sabe, em ambientes diferentes, com direção de arte diferente, né? Nesse daqui, deixa eu só desligar. Não, não precisava ter desligado assim, né? Nesse daqui, eu tenho a Red Raptor, né? Essa aqui é vista virgem, então, tipo assim, é uma imagem em 8K e etc. Né? Aqui também eu tenho uma outra imagem 8K, mas é da Burano, da Sony Burano, né? Só lembrando que a Sony Burano, ela não é uma câmera de cinema, ela é uma câmera de broadcast, que tem como usar ela no cinema, né? Porque, enfim, câmera é câmera no final das contas, mas ela é uma câmera feita pro broadcast, ou seja, ela é feita para televisão, né? Aí aqui eu tenho um iPhone. Opa, eu acho que deu uma rasgada, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. E aqui eu tenho um iPhone, imagem de iPhone, mas essa imagem de iPhone ela tá em log. Hoje em dia, tipo, beleza, dá pra usar o iPhone sem estar em log, mas se você vai trabalhar numa produção, provavelmente o iPhone vai estar em log. O que eu fiz aqui foi um IDT, né? Um Input Device Transform. Então, tipo, eu transformei o Apple Log em DaVinci Wide Gamut, né, para poder trabalhar, fica muito mais fácil, né? E por que que eu faço isso? Por que que eu jogo no DaVinci Wide Gamut, né? Porque assim todos eles vão ter o mesmo padrão. Então eu estou convertendo a ciência de cor e o gama de uma câmera para a ciência de cor e gama do DaVinci Resolve. Eu poderia converter para qualquer outro, para ACES, enfim, para qualquer outro, mas é assim, o DaVinci tem uma ciência de cor muito parecida com o ACES, assim, com relação a espaço de ciência de cor, não com precisão, mas o espaço. Uma Então, dúvida. oi? Pode falar, pode falar. Assim, pela forma que você faz a conversão, por que que você já não converte esse último já para REC 709? Então, vamos lá. Por que que você fala qual o último? Esse aqui que você tá falando, ó. Porque É, esse aqui é o primeiro. Então, o que que eu faço? Eu transformo esse primeiro num espaço de cor para trabalhar, tá? Então, aham. o DaVinci Wide Gamut é um espaço de cor para trabalho. O ACES é espaço de cor para trabalho, né? E aí, depois disso, no final, eu preciso transformar esse espaço de cor em algo que seja um entregável, né? Vou falar dessa Tem forma. alguma diferença na revelação da cor pelo projeto ou pelo Node? Não, nenhuma. Ah, então. Eu vou A, a, continuar difer- fazendo. a diferença tá no workflow. Então, por exemplo, se eu venho aqui no projeto, né, o Shift 9 é Shift 9? É. Se eu venho aqui e transformo, todas as imagens vão ter essa transformação. Então, vamos supor, eu venho aqui e coloco o ACIS CCT. E aí, beleza, o ACIS CCT, e qual que vai ser o input? E aí eu escolho o input, vamos supor que seja da Red, eu escolho o input da Red. Então, o que que vai acontecer? Até as imagens que foram filmadas com a Sony vão estar usando o input da Red, o que não é adequado. Porque cada fabricante tem uma ciência de cor diferente, com um tamanho diferente. Então, por exemplo, a Red tem um dos maiores espaços de cores que existem, assim. E já a Alexa não tem, e a Burano já também não tem. Então, assim, no final das contas, você vai estar convertendo uma coisa que não tem o mesmo tamanho, não tem o mesmo espaçamento, e etc. Aqui, pelo sistema, é bom quando você tem tudo feito com Red e você está trabalhando num projeto onde não tem animação, ou seja, é um projeto exclusivamente de color grading, sacou? Então, por exemplo, vou dar um exemplo, tem a Company Tree. A Company Tree é uma empresa só de color grading.
Então, quando ela recebe o material, esse material não tem motion, esse material não tem efeito de transição, não tem nada. Ele é simplesmente o filme. E ela pode receber esse filme, tanto os originais, quanto o render. E aí esse render pode ser em ProRes 444, entendeu? Que vai manter toda a qualidade, enfim, o colorista vai poder trabalhar. E aí tudo bem, porque daí o editor, ele pode fazer o Input Device Transform. Então ele pode transformar todas as câmeras num ACES, por exemplo. E aí o colorista vai receber todas as imagens em ACES, e aí sim, aí ele pode transformar o ACES Input Transform. Ele pode pegar o ACES CCT e colocar um out aqui de Hexa 09, ou sei lá, seja lá qual ele for colocar, entendeu? Então, aí, tudo bem. Agora, no nosso caso, que, pô, a gente faz a edição, faz o motion, faz os efeitos visuais, tipo, tudo ou dentro do DaVinci Resolve, ou no final das contas a gente acaba passando pro DaVinci Resolve finalizar, né? Sai o produto final do DaVinci Resolve, aí já não rola. Por quê? Porque a partir do momento que eu transformar no sistema, tudo vai transformar, até o que é imagem, até o que é motion, que é imagem estática, e a gente sabe que as imagens estáticas não são em ACES, né? O motion não é em ACES, então, tipo, no final acaba mais te atrapalhando do que te ajudando. O que dá para fazer, né? E aí, quando a gente trabalha, por exemplo, com. Deixa eu ver aqui. Quando a gente trabalha com RAW, né? Com arquivos em RAW, então, tipo, a Burano faz um arquivo em RAW e a Red faz um arquivo em RAW. Então, quando eu tenho um arquivo em RAW, aqui nesse botãozinho, que chama câmera RAW, eu consigo fazer algumas modificações. Então, eu posso chegar aqui, eu vou até criar um novo aqui, só para gente criar uma versão nova, né? Só para a gente poder ver como é que fica. Eu posso vir aqui no câmera RAW, né? Aqui eu decido esse decode qualify, não, quality, né? Na verdade. Eu posso deixar, por exemplo, meu computador não é tão bom, então eu posso diminuir essa resolução, sacou? Sem de fato diminuir a resolução do projeto. Então, tipo, o projeto continua com a mesma resolução, mas eu posso colocar aqui em metade da resolução. Aí, ao invés de estar 8K, ele vai para 4. Ou então eu posso colocar aqui um quarto da resolução, aí ele vai para Full HD, né? E aí, beleza, eu coloquei esse um quarto, ele vai ficar muito mais leve, eu consigo rodar ele tranquilamente. Então, tipo, eu não preciso de um PC muito parrudo para poder fazer o color em cima, né? E um outro detalhe, isso aqui não é um proxy, né? Então, tipo, no proxy, o que que ele faz? Ele pega esse RAW, transforma esse RAW num arquivo leve, em um H264, e o H264 ele é 8 bits, ele é 420, né? Então eu perco o 444, eu perco os 12 bits ou 16 bits se for da Red, acho que a Burana é 16 bits também. Então assim, eu perco toda a qualidade. Esse aqui não, esse aqui ele mantém a qualidade, ele só vai diminuir a resolução. É como se ele tivesse transformado o arquivo num arquivo pequenininho, né? Ele diminui o tamanho mas ainda assim, ele transforma em pequenininho, mas ele preenche a tela, né? Então, acaba que você está processando só metade da resolução ou um quarto da resolução, enfim, depende do que você escolher aqui. E aqui em Decode User, você pode mudar, colocar tipo Sony Default. Quando você coloca em Sony Default, você vê que ficou amarelado, né? Eu vou voltar aqui pro que estava antes, Project, né? O Project, como é que funciona esse Project aqui, né? Ele, na verdade, está pegando tudo aquilo que o diretor de fotografia ou o assistente de câmera setou na câmera. Então aqui eu posso ver, por exemplo, que o balanço de branco tá como isso aqui é um modo, tá? Esse balanço de branco, as shot, ele é um modo. Então, tipo, é como se fosse, sei lá, tipo, eu nunca mexi numa Burano, né? Mas seria como se fosse Daylight, entendeu? Então, tipo, tem vários nomes que eles dão, né? Tungstênio, Daylight, etc. E aqui foi a forma que ele setou. Então, não é. Ah, detalhe, né? Ah, foi mal, agora que eu percebi. Esse daqui ele é setado manualmente. Por que que eu sei que ele é setado manualmente? Porque aqui, ó, no Color Temp, eu tô vendo que tá 4.300. Ou seja, 4.300 é algo que só alguém colocaria. Não tem nenhum outro modo automático de balanço de branco que vai para 4.300. Tá, então, e como é que eu sei? Porque quando você muda o balanço de branco, né, você usa os modos automáticos do balanço de branco, né, automatizados, o tint ele muda junto. E nesse caso aqui o tint está zerado, tá? Então aqui eu vou ter o color space da própria Sony, né? Que é o S-Gamut 3 Cine, e também o S-Log 3, né? O Gamma S-Log 3.
Então, tipo, aqui eu consigo ver, quando eu coloco em projeto, eu consigo ver como o diretor de fotografia setou a câmera. Isso no Camera Raw, e eu consigo ver também as modificações, como Shadow, Highlight, Color Boost, Saturation, enfim. Ele pode fazer essas modificações dentro da câmera também. E aí, caso ele faça, eu posso ver também as mudanças que ele fez. Eu posso modificar isso também. Então eu venho aqui, ó, e clico em Clip. Opa, em clipe, e aí ele aciona tudo aqui pra mim. Então eu posso colocar aqui em 5600, ó, ficou amarelado, até aí tudo bem, provavelmente a ideia não, desculpa, provavelmente a cena tava amarelada, e a ideia não era ficar amarelado, né? Então por isso que ele colocou 4.300. Mas aqui, por que que tá amarelado? Porque tem uma luz do sol entrando, ela tá refletindo em vários lugares, acaba ficando puxado pro amarelo, né? E pela posição aqui da luz, ó, como a gente pode ver aqui, pela posição da luz, deve ser tipo umas 3 horas, quase 4 horas, entendeu? Pode falar, Wesley. Isso é colocado digitalmente? Isso é colocado exatamente. A mudança da câmera. Porque como é que funciona a câmera no final das contas? Você vai ter algumas coisas que são padrão, tá? Então você vai ter, por exemplo, o ISO, que é padrão. Então a gente vai ter o ISO nativo. Ah, mas a minha câmera eu posso mudar o ISO. Tudo bem, mas aí quando você muda o ISO na câmera, você está saindo do ISO nativo e você está adicionando mais luz ou menos luz, adicionando ou retirando luz, né, na verdade, através de software. Porque a câmera, no final das contas, é um tipo de computador, né? É um computador especializado, mas é um tipo de computador. Então ele está adicionando como se fosse aqui no DaVinci, como se eu pegasse aqui uma curva de gama e subisse, sabe? Então o ISO, ele é nativo e o balanço de branco, ele é nativo também. Algumas câmeras têm dual ISO e aí é um rolê, enfim, da engenharia, né? Mas o esquema é... E detalhe, ISO, não, o ISO nativo não significa que você vai ter uma imagem mais limpa, tá? Você pode colocar a câmera no ISO nativo e ter grão, e ter ruído, porque uma coisa não tá ligada à outra, a verdade é essa, tá? Então, tipo, eu vou dar um exemplo. A Blackmagic 6K, ela é dual ISO. Ela é, se eu não me engano, 500 ou é 400, eu não lembro, e 3200. Quando você coloca em 3200, tem muito grão. E aí, quando você diminui de 3200 para 1250, ele perde o grão. Mas aí o pessoal fala, pô, mas tá vendo? Como é que não é 1250? Né, o rolê é que o grão não tá ligado a ISO nativo, né? O ISO nativo é porque assim, primeiro que a câmera ela é fabricada, a sensibilidade da célula do sensor, é isso que dá o ISO. Então, tipo, cada sensor ele vai ter uma sensibilidade X, né? E essa sensibilidade está relacionada ao tamanho da célula do sensor. Então, tem câmeras que a célula do sensor é grande, tem câmeras que a célula do sensor é muito pequena. Vou dar um exemplo de célula do sensor muito pequena. Celular. Todo celular tem a célula do sensor muito pequena, porque o sensor é pequeno. E aí agora imagina, é um sensor de 1 polegada, se, nem 1 polegada deixa eu ver quanto que é, qual é o tamanho aqui. Size Sensor Smartphone. Mas é pequenininho. E, e aí os caras colocam tipo 100 megapixels. Enquanto, dando um exemplo, tipo a Alexa, por exemplo, a Alexa XST, se eu não me engano, o nome dela, ela tem 16 megapixels. Tipo, infinitamente menos, mas aí quando você grava com uma Alexa e grava com o celular, você vê que, porra, a imagem da Alexa é milhões de vezes melhor, né? Deixa eu só ver aqui o tamanho do sensor. Tarani, taranã, tamanho do sensor, one type, todos eles são one type, mas, pô, beleza, e agora? Que... Não é 1 polegada one type. Enfim, é um sensor pequeno, muito pequeno, no final das contas. Depois eu dou uma olhada, o que é esse one type aqui que ele tá mostrando. Mas a gente tem vários tipos de sensores. A gente tem o sensor full frame, que é aquele grandão. Acho que a gente já até falou sobre isso, que é aquele sensor grandão. A gente tem o sensor que é o APS-C, mas que no cinema, ele é APS-C na fotografia, mas no cinema ele é chamado de Super 35. A gente tem também o micro 4 terços, que é um sensor menor. Eu tenho uma câmera micro 4 terços aqui, vou mostrar para vocês. Então ele é um sensor menor. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Ele é um sensor menor e muito mais barato. Deixa eu girar aqui. Muito mais barato, ó lá. De se fabricar, a câmera fica mais barata. E detalhe, tamanho de sensor, eu vou ser muito sincero com vocês. Tamanho de sensor não
é sinônimo de qualidade, não é sinônimo de entrega, tá? Tamanho do sensor tem a ver com estética, dependendo do tamanho do sensor, a sua estética vai mudar, isso é um fato. Só que assim, não significa que se você não tiver uma câmera com sensor full frame, que é um sensor grande, ou sei lá, uma câmera. Eita. No caso da Red, que é um sensor VistaVision. VistaVision é um sensor grandão. É um sensor de 50 milímetros por 40 e poucos milímetros. Né? Enquanto o full frame é um sensor de 36 por 24. E aí o micro 4 terços, se eu não me engano, é 20 alguma coisa por 13. Um troço assim. Então, tipo, eles são menores. Quanto menor for o sensor, mais problema ele vai ter com luz. Então, mais escuro vai ficar. E aí muita gente fala, pô, mas o meu celular ele filma e fica perfeito. Beleza, mas é porque o celular tem um software que tá o tempo todo regulando isso. Não é à toa que se você, tipo, mesmo sendo iPhone, tá? Você começar a filmar à noite no automático, principalmente no automático, você vai ver muito fantasma, assim. Por quê? O que o sensor normalmente faz, né? O que o computador, na verdade, das câmeras fazem, né? No caso do celular, tá? Vou dar um exemplo mais específico. Ele tira várias fotos em muito menos de um segundo, com exposições diferentes, né? Com sensibilidades diferentes, né? Para ser mais exato. E aí ele une essas fotos, e aí isso vira um frame. Então, quando você tá à noite, dependendo do movimento que você faz, fica um fantasminha, assim. Fica como se fosse, imagina, a mão aqui e aí um desenho meio apagado da mão do lado. Por quê? Porque um desses frames que ele fez para conseguir enxergar no escuro, ele acabou ficando deslocado pela velocidade que você moveu. Né? O nome disso é efeito HDR, né? Que a gente tem nas câmeras fotográficas, mas aí para fotografia, que daí você aperta uma vez e a câmera fotográfica tira 3 fotos, une essas fotos, e assim você tem uma latitude maior. Você consegue ver mais detalhes nas baixas e nas altas, né? E as câmeras, tipo, Red, Burano, Zenith, né, Varicam, etc., elas não usam essa técnica, elas usam uma técnica um pouco diferente, mas ainda assim, tipo, para você conseguir uma latitude muito alta, você precisa de muita energia, que nem a Red tinha antes o XDR, que segundo a Red conseguia aumentar o HDR da câmera de acho que era 15 stops para 18. Mas aí pelos testes a gente via que ficavam uns fantasmas assim, sabe? Era muito bom quando a imagem estava parada. Essa minha câmera aqui, ela faz 16 stops. O que que significa isso? Significa que ela filma igual uma Red com relação à latitude e significa que ela filma também igual uma Alexa com relação à latitude. Só que para ter 16 stops, eu preciso colocar ela no modo WDR. E o modo WDR, ele distorce a imagem. Por quê? Porque ele precisa, igual eu falei, nesse caso aqui o módulo WDR tira várias fotos e une essas fotos e vira um frame. Aí, e detalhe, se eu tenho 24 frames por segundo, ele vai fazer isso em frações minúsculas de segundo para conseguir ter uma latitude maior. Então, dependendo do movimento que eu faço, ele fica gelatinoso, fica esquisito. Tanto que já aconteceu isso comigo já. A gente usar o WDR numa cena muito escura e aí a pessoa abria a porta muito rápido e a porta dava uma distorcida, assim, sabe? Tipo, parecia que ela tava derretendo. Então acaba acontecendo isso. Tá. Deixa eu vir para cá. Ah, tá. Vamos lá. Vamos voltar aqui rapidinho. Então, eu posso aqui no RAW, eu posso fazer algumas modificações, como, por exemplo, transformar o S-Log, o SGamut 3 Cine, em Hexa 09 e o S-Log em Hexa 09. Pronto, fiz a conversão. Só que, saca só, eu vou colocar aqui rapidinho, só para a gente ver. Deixa eu ver se eu consigo. Não, vai ser aqui. Tarará, versões. Ah, é que eu tô com 3 versões, né? Versão e original. Então, ó, isso daqui. Pera aí um pouquinho, pessoal. Deixa eu só entender que esse rolê das versões. Era pra ter outra. Ah, não, acho que é aqui. Pá, 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 pá. Os highlights. Era pra ter uma parada que eu pudesse. Deixa eu ver. Ah, tá. Entendi. 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 Quando eu mudo aqui o RAW, ele muda em todas as versões. Tá, então por isso que quando eu venho pra cá pra versão 3 onde eu só mudei o RAW, ele fica aparecendo aqui tudo zoado, né? Então deixa eu fazer o seguinte, eu vou vir aqui só pra gente ter uma comparação entre os dois, tá?
Então, eu vou pegar esses dois, eu vou colocar aqui. Um eu vou deixar aqui no 2, que era o que eu tava usando. Deixa eu voltar pra cá. Isso, desliguei. Eu vou até vir aqui e vou também diminuir para não ficar tão pesado. Deixa eu desligar isso daqui e eu vou desligar. Não, isso daqui eu tenho que vir para cá. Pronto. Eu vou colocar até em gama. Ó, ah, essa é a diferença entre eu fazer aqui nos nodes e aqui. Eu vou voltar para cá, eu vou colocar shot, pronto. Ó, esse aqui é o Hex 09. Não, tô viajando, foi mal aí, pessoal. Pronto. Esse aqui é o Hex 09 feito pelos nodes, tá? A transformação IDT ODT. E esse aqui, ó, o da esquerda, pera, não, desculpa, o da direita, é que eu inverti aqui. Agora sim. O da esquerda, ele é, aqui, ó. Esse aqui é feito pelo Camera Raw, tá? Esse aqui do lado direito é feito pelos nodes. Tem uma diferença, tá vendo? Pelo Camera Raw, eu tenho muito mais. Tá muito mais claro, tem umas coisas que estão estouradas aqui, né? Eu consigo ver por aqui, por exemplo, ó, que aqui não tá tão estourado. Eu consigo ver até aqui, ó, na minha waveform, ó. O RAW é isso aqui, tá? Então, olha como ele tá mais alto aqui. Eu vou até colocar aqui no meio. Olha como ele tá mais alto aqui. Tipo, como ele tá muito mais contrastado. Então, quando eu faço pelo RAW, tem diferença de quando eu faço pelos nodes, tá? Então, e detalhe, quando é que a gente faz pelo nó e quando faz desculpa, quando é que a gente faz pelo raw e quando a gente faz pelos nós, né? Então, é quando você tem que, por exemplo, aqui eu preciso fazer um trabalho muito minucioso. Então, eu prefiro fazer usando os nodes, porque assim eu transformo naquilo que eu quero, porque como vocês podem, se, quer ver, eu vou vir aqui, vocês podem observar de Hexa 09, eu vou ter só ACES. Eu não vou ter, por exemplo, o DaVinci Wide Gamut, né? Isso aqui no da Sony, tá? Isso aqui é Burano. Então eu não vou ter DaVinci Wide Gamut. E aí não dá para, por exemplo, eu fazer no da Red, quer ver? Eu vou vir aqui em Clips, e a Red tem muito mais opções. E não tem mais, agora que eu lembrei, a Red mudou. Então, ó, piorou. Aqui não tem nem ACES, ó. A Red não me manda nem pra. Ah, não. Tem? Cadê? Não, não tem nem ACES. Então, o que que eu prefiro fazer? Eu prefiro fazer no Node, que eu tenho muito mais controle, eu tenho muito mais opções também. Então, eu não preciso necessariamente transformar em, em DaVinci Wide Gamut. Eu posso transformar em Access, eu posso transformar em qualquer outro espaço de cor. Ou eu posso simplesmente fazer o seguinte aqui, ó. Vou criar uma outra versão. Ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Eu venho aqui com ou Access Transform, nesse workflow não importa se é Color Space Transform ou Access Transform. Tá, eu vou colocar até um Access Transform. Eu posso vir aqui, ó, colocar aqui Sony, esse aqui, e Hexa 09 e pronto. E aí daqui para trás eu tô trabalhando em S-Log, sacou? Enquanto daqui para frente é Hexa 09. Então eu posso fazer isso, né? O Color Grading te dá essa opção de você poder fazer com vários workflows diferentes, né? E olha que mesmo assim, ó, mesmo eu transformando o S-Log aqui nos nodes, o S-Log em Hexa 09, ele não estoura aqui, ó. Ele não é mais claro, ele, ó, tá vendo? Eu ainda consigo ver detalhes aqui. Agora, olha aqui, tá tudo estourado, tá vendo? Então, tem isso. Quando você transforma no Camera Raw, você vai ter alguns probleminhas, né? E aí você pode, no Camera Raw, fazer modificações aqui, ó, nesse na parte de exposição. Acho que eu não consegui falar. Na parte de exposição, eu posso aumentar e diminuir a exposição, como se eu estivesse aumentando e diminuindo o ISO. E na parte de Sharp também, eu posso tirar o Sharp e colocar mais Sharp, né? Deixa eu voltar para cá. Eu posso fazer ajuste nos shadows, eu posso deixar ele mais claro. Enfim, eu consigo fazer tudo isso no Camera Raw. Eu consigo fazer várias modificações, como se fosse no Camera Raw do Lightroom ou do Photoshop.
né? Então, tipo, me dá essa possibilidade, o RAW me dá essa possibilidade. Só que assim, vai depender de cada workflow. Eu acho mó legal fazer por aqui, mas quando eu estou trabalhando num projeto que tem mais de uma câmera, principalmente quando tem mais de uma câmera, não adianta nada eu mexer aqui, porque daí eu vou ter que fazer depois o shot matching, né? Ou color matching também pode chamar dessa forma. É, de todos eles, de todos os takes precisam parecer ser o mesmo, tá dentro da mesma unidade. E aí, pô, se eu fiz aqui, eu fiz toda a modificação, eu vim aqui e diminuí o highlight, e aí fiz toda uma modificação. Quando eu for fazer um outro que não tem essa possibilidade aqui, ou que a ferramenta é diferente, putz, vai me dar um trabalhão. Então eu prefiro fazer. Deixa eu voltar pra cá. Então eu prefiro fazer aqui, ó. Por quê? Vou até voltar pro 3. Não, não é o 3 aqui. Por quê? Porque assim eu posso fazer o seguinte, saca só, como é que funciona o meu workflow aqui? Eu vou até criar uma vou deletar isso daqui, vou jogar isso aqui pra cá, vou criar uma timeline nova, só pra gente ver isso do zero. Como é que normalmente eu faço aqui? Ficou zoado aqui, vamos resetar, posso resetar tudo. Vou desligar isso daqui. Vocês estão com alguma dúvida com relação a isso? Até então, não. Tudo tranquilo. Beleza, então vamos lá. Como é que a gente faz quando tem câmeras diferentes? Como é que a gente resolve tudo isso, tá? Primeira coisa é que vocês precisam separar por grupos. Tem várias formas de separar por grupo. Você pode simplesmente clicar com o botão direito aqui e adicionar um grupo, tá? Aqui, ó, Add into a new group. E depois que vocês adicionarem um grupo, né, vocês podem vir aqui em group nos outros, ó, o botão direito vem aqui no. Cadê? Aqui. Oxe, não apareceu o group. Aqui, essa opção de groups vai aparecer para vocês e vai ter lá, tipo, para você adicionar dentro de um grupo. Então você consegue fazer com muita facilidade. Só que eu prefiro vir aqui no Lightbox e ele vai abrir essa tela aqui para mim, onde eu posso ver todos os takes que eu tenho na minha cena. Eu vou abrir aqui um projeto. Deixa eu ver qual projeto eu vou abrir aqui. Tá, eu vou abrir esse aqui. Esse aqui tem bastante take, dá pra gente ver com mais facilidade. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar. Assim que a gente recebe o nosso material, a gente organiza o projeto. E como é que funciona essa organização? Né? Então aqui eu tenho algum. Não, isso aqui os takes começam por aqui. Então aqui eu tenho alguns takes. Todos esses takes foram feitos com iPhone, então não adianta eu falar assim, ah, não, eu vou separar por iPhone, por não sei o que. Tem como você fazer isso, tá? Separar pelo tipo de câmera. Só que, é claro, a sua organização precisa ter um fluxo de trabalho, um fluxo de trabalho legal para você não se perder no meio do caminho, enfim. Quando é, por exemplo, vou dar um exemplo, quando é um podcast que foi filmado com uma Blackmagic, foi filmado com uma Sony, foi filmado com iPhone, seja lá o que for, com câmeras diferentes, aí tudo bem, aí você faz a separação por câmera, porque o podcast ele vai estar mostrando o tempo todo a mesma cena, com a mesma luz, com o mesmo tudo, são pessoas conversando, então a única diferença ali que faz com que você agrupe os takes são as câmeras, né? E por que que a gente agrupa? Porque, por exemplo, se eu gravasse tudo com Blackmagic 6K, dificilmente eu ia precisar fazer um color de correção entre as câmeras. Só que se eu tenho câmeras diferentes, eu vou precisar fazer uma correção entre essas câmeras, porque cada câmera tem uma ciência de cor e um gama diferente. Então, quando eu transformo em Hexa 09, umas trazem um pouco mais de amarelo, outras trazem um pouco mais de vermelho, um pouco mais de verde. Então, cada uma vai trazer um pouco mais, assim, porque na conversão acaba ficando meio capenga. Nunca é perfeito. Então, eu preciso fazer a equalização de todas elas, tá? Então a primeira coisa que eu faço é a organização. Vamos supor que a gente vai pegar um filme para fazer. Então, o que eu costumo fazer, tá? E aí vai de vocês também na hora de organizar, como, enfim, como vocês quiserem fazer, como vocês sentirem também, porque a organização é uma coisa muito pessoal, tá? Eu costumo usar as regras do roteiro, que é o quê? Interna, externa, se é casa, se é não sei o quê, eu coloco o nome do lugar, né? E também se tá dia ou tá noite, porque isso faz diferença na hora de fazer o color. O color que a gente faz de dia é o color diferente do que a gente faz à noite, até porque a iluminação, enfim, ou- ela é tratada de uma outra forma. Tá, mas vamos supor aqui, ó. Aqui vai ser externa, ó. Essa é a externa, essa é a externa, essa é a externa. Essa é externa, mas é de dia. Essa é uma externa de noite, todas elas aqui, bem dizer, são externas, né?
Mas vamos partir do pressuposto que a gente vai mexer também nessas daqui, ó, que são as da fita. Então a fita é interna, né? Então, e aqui também tem uma interna, mas não vamos levar ela em consideração. Então, como é que eu faço aqui, ó? Eu seleciono, por exemplo, essa interna, essa externa, essa externa, essa externa, essa outra, essa daqui e essa daqui. Botão direito, eu venho aqui em Add into a new group. E aí eu coloco aqui, ó, externa, tá vendo? Ponto. E aí eu vou colocar, sei lá, eu poderia já colocar noite, externa noite, né, nesse caso especificamente. Mas vamos partir do pressuposto que seja um lugar muito específico. Então eu vou colocar aqui Paraná, Piacaba, noite. E aí eu vou vir aqui, ó, interna, essa é uma interna e essa é uma interna. Mesma coisa, só que aqui eu vou trocar para int, que é de noite, ou que é interna, Paranapiacaba, aqui eu vou colocar loja, né, loja da DAI. E aqui noite, porque realmente está de noite. Beleza, agora aqui são as fitas. Botão direito, mesma coisa vai fazer para todos. Você vai escolher aqui, aqui pode ser interna. Eu vou colocar um nome para essa cena, que vai ser fitas. E aí é noite. Pode ser, não vai fazer diferença. Eu vou colocar noite, vamos lá. Beleza, agora se eu venho aqui, ó, provavelmente o de vocês isso aqui não vai estar ligado, ele vai estar desligado, né? Mas só clicar aqui em cima. Se eu venho aqui, eu vou ter vários filtros, tá? Isso aqui são todos filtros. Então eu posso, por exemplo, selecionar, primeiro, né, pegar os clipes que estão selecionados, então ele vai selecionar todos os clipes que são parecidos. Aqui tem todos, aqui são todos que estão. Ah, não, isso aqui é só os selecionados. O que não, o que estão, desculpa, o que foi feito grading, né, color grading. O que não foi feito color grading, né? O que não foi renderizado, e aí eu consigo separar, tipo, muitas vezes eu falo assim, pô, tá dando problema, sei lá, eu tô vendo que tá dando problema na máscara, então uma Magic Mask que tá aqui dando problema. Então o que que eu posso fazer? Eu posso achar aqui a Magic Mask, cadê a Magic Mask? Ih, rapaz, aqui ó, Magic Mask, nem como não tem nenhum um clipe aqui com Magic Mask, que eu usei Magic Mask, né? Não tem nenhum, então não vai aparecer nenhum. Mas aqui ele mostra todos que você usou Magic Mask, ou todos que você usou o Noise Reduction, ou todos que você usou algum plugin OpenFX. Nesse caso eu usei o de Enhancer, que é um OpenFX. Tá, OpenFX são plugins externos. Por que que chama OpenFX? Porque é o tipo de plugin que programas como DaVinci, Avid, Nuke, Fusion, todos eles aceitam OpenFX. Quase todos os softwares de edição e de composição e finalização aceitam OpenFX. Os únicos que não aceitam são os da Adobe, tá? Então tem isso. O programa da Adobe só aceita plugins que são escritos para Adobe, né? O OpenFX é como se fosse um plugin que ele se encaixa em qualquer programa que aceite o OpenFX. Então, tipo, é como uma convenção entre as fabricantes. Então, por exemplo, se eu posso chegar numa empresa tipo a Safari ou a Red Giant, por exemplo, que são empresas que fazem plugins. E aí, na hora de comprar, eu não preciso comprar para o DaVinci Resolve. Eu posso comprar um OpenFX. E quando eu instalo, ele instala no DaVinci Resolve, no Avid, qualquer programa que eu tiver que use OpenFX. Tá? Aqui tem o track, então, tipo, tá vendo que aqui, ó, quando eu cliquei em track, ele só mostrou essas imagens aqui, porque foram as únicas que eu realmente usei a ferramenta de track, né? E aqui HDR Grade, não, a gente não usou, né? E aqui, ó, em cima tem os grupos, então aqui eu consigo escolher os grupos que eu separei, tá vendo? E aí, beleza. Deixei tudo organizado, já tá tudo organizado em grupo. Eu posso também organizar aqui, ó. Aqui embaixo tá Use Smart Filter. Se eu clicar com o botão direito e clicar aqui em Create Filter, eu posso dar um nome para esse filtro, obviamente. E aqui eu vou ter várias opções para eu poder filtrar através de informações da sua imagem. Então, por exemplo, foi filmado com uma head, então eu quero separar só as heads. Ah, mas foi filmado a 24 frames. Tem um que é 24 frames por segundo, outro tá 120. Então, beleza, eu quero separar os de 120. Eu venho aqui no Smart Filter, separo os de 120. Entendeu? Então eu consigo, ó, tá vendo o metadata da câmera? E aí, tipo da câmera. Aí eu posso usar o ID, o serial da câmera, né? O formato. Então, tipo, câmera formato. E aqui eu posso escolher, vai conter ou não conter, porque muitas vezes eu quero todos os takes que não contém formato X lá, qualquer formato, né? E aí aqui eu descrevo esse formato, né? Então, tipo,
Quer ver, ó, câmera FPS, ó, que tem, vou colocar 24 frames. Acho que nenhum. Será que 60? Ou é 23 alguma coisa? 23, papapi, papapá. Não sei quantos frames tem. E eu também nem sei se o iPhone deixa esse tipo de metadata, né? O ISO, vou colocar ISO 100. Não tem. O ISO 200. Tem isso também. A gente fica depois quebrando a cabeça quando a gente quer separar, mas aí é muito mais fácil você olhar pelo metadata, né? E onde é que a gente olha pelo metadata? Então eu posso vir aqui. Ah, não, isso aqui é só o. Cadê? Cadê? Aqui tinha um botão antes de metadata. Não. O metadata normalmente eu gosto de ver aqui, ó. Eu venho aqui na edição, tá? Seleciono o meu clipe. Então eu posso selecionar esse clipe aqui, pode ser ele. E eu venho aqui em cima em metadata. Deixa eu ver aqui, e aqui ele me dá informações da câmera, enfim, de várias coisas da câmera. Aqui tá em frames, ó, 12 frames por segundo, né? Mas eu posso vir aqui, ó, no filtro e escolher outras características, como característica da câmera, né? Nesse caso aqui, enfim, não tem nenhum metadata, nem toda câmera escreve metadata. Eu posso escrever depois. Antigamente quando a gente fazia ingest, que é pegar os arquivos que estão fora fora do computador, na câmera ou numa fita, isso ia depender muito do equipamento que estava usando, mas às vezes era numa mini DV, às vezes era num vídeo, numa fita cassete, a gente precisava jogar isso pro computador. O nome desse tipo de, enfim, dessa ação que a gente fazia, chamava ingest, né? Então, se vocês trocarem ideia com a galera que é mais tiozão, assim, do audiovisual, eles vão falar ingest até hoje. Então, depois que fazia o ingest, a gente tinha um assistente, que era um assistente de edição, que ele chegava aqui no metadata e ele ia colocar tipo da câmera, iPhone. Opa, coloquei até em tudo maiúsculo. iPhone. Oxe, iPhone. Aí, quem é Apple, né, a manufatura, qual que é a série? Beleza, ele não preenchia tudo, ele preenchia só aquilo que ia fazer sentido pro editor na hora de editar. Então, o formato da câmera, o tipo de mídia, sei lá, H264, vou colocar aqui, não sei qual que foi, eu acho que é H265 esse aqui, né? E aí agora, quando eu vir aqui, ó, no Color, né, por ter esse metadata, né, eu posso vir aqui, por exemplo, botão direito, e eu vou escolher aqui propriedades da câmera, né, porque eu mexi nas propriedades da câmera. E aqui, deixa eu ver se tem media type. Será que é o media type que eu coloquei? Vamos ver. Olha lá, o que eu tinha colocado H264, viu? Então eu consigo separar pelo formato do arquivo, pelo codec, pelo tipo de câmera. Eu consigo, através desse Smart Filter, eu consigo fazer uma separação muito mais minuciosa. Depois que eu faço, vou colocar aqui, ó, tipo H265. Depois que eu crio aqui esse grupo, ele vem para cá e pronto. Ah, não, aqui tá o head. A head tem isso. A head ela consegue. Ah, não consegue não. Ah, não, esse é porque esse aqui, desculpa. É que esse aqui foi um que eu fiz testando. Tá, deixa eu vir pra cá. Custom. Aqui, ó, H265, tá vendo? Ele vem pra Custom Filter. Tá, então, tipo, tudo que é H265 vai estar aqui. Ah, mas tem uns que são ProRes. Eu posso fazer a mesma coisa. Eu posso puxar só os arquivos ProRes. Então, eu puxo pelo codec, pela qualidade, pela quantidade de frames, pelo tipo, pelo shooter, pelo ISO. Eu consigo separar de forma muito minuciosa, assim. Consigo fazer uns filtros muito bons. Normalmente, a gente não faz esse tipo de filtro, a não ser que seja realmente. Tipo, o documentário. O documentário foi gravado com 4 câmeras diferentes. Tem, sei lá, sabe assim, tipo, 200 horas de gravação. E aí, beleza, e documentário é interessante a gente usar esse tipo de ferramenta para, antes de começar a editar ou fazer qualquer coisa, a gente montar uns filtros, né? Tipo, montar os grupinhos, que daí, eu quero encontrar, sei lá, imagens que foi gravada no dia tal, mas da câmera tal. E aí, né, ou o diretor fala assim, a gente gravou com uma FX6. Então, se você separou a FX6, você vai achar com muita facilidade na hora de editar. Na hora de fazer o color é a mesma coisa. Só que para fazer o color, você agrupar igual eu agrupei aqui já vai ajudar muito, sabe? Você não precisa ficar um tempão aqui criando filtros inteligentes. Você pode simplesmente fazer esses grupos aqui. E aí, e o interessante é que quando eu clico aqui, ele seleciona apenas esses grupos. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que agora, por exemplo, ó, como eu só estou vendo grupos tipo, da mesma cena, vou colocar dessa forma, né? E essas cenas, elas precisam ter uma linearidade ali, né? Então, agora fica muito mais fácil de eu fazer os ajustes do tipo, pô, a iluminação desse aqui tá mais alta, ou tá mais baixa, ou enfim, fazer o que a gente chama de shot matching.
tá? Por quê? Porque eu agrupei, aí eu vou fazer cena por cena o meu shot matching e depois eu desagrupo. Para desagrupar, vem aqui em clip, clica aqui, ó, all clips. Pronto, voltou ao normal. Você consegue também achar os grupos através daqui, ó, clips, group, e aí você escolhe o grupo que você quer. Então, simples assim. A gente fez a organização, agora a gente começa a fazer a parte que eu falei que é de shot matching, tá? E eu vou voltar para cá, porque eu acho que esses takes aqui eles estão melhores para isso. Então, como é que funciona o shot matching, né? Primeira coisa, a gente precisa estudar a imagem que a gente vai fazer o color, né? Então aqui eu tô vendo que as baixas estão bem altas, né? E as altas estão vindo aqui, ou seja, tá muito mais super exposto do que subexposto, né? Ou seja, não tem nada subexposto, a verdade é essa. Então, o que que eu tenho que fazer aqui? Aliás, isso aqui, ó, isso aqui é RAW também, segundo a Apple, eu baixei um arquivo em RAW, mas eu não consigo modificar aqui. E eu não, não, tá certo. Esse aqui não veio com as características em RAW. Eu acho que eu baixei, acabei baixando errado. Mas enfim. Mas ó, eu preciso fazer com que essa cena e essa cena se pareça e essa outra cena se pareça também. Primeira coisa, como eu falei, a primeira coisa que eu preciso observar é a iluminação. Como é que a gente observa a iluminação? As partes mais baixas, tá? Então aqui, ó, onde é que tá a parte mais baixa da minha imagem? A parte mais baixa tá, tipo, quase em 128, tá muito alta. E a parte mais alta, onde é que ela tá? Ela tá aqui em 896. Não tá tão baixa, mas ela tá baixa. Ou seja, isso faz com que a imagem fique mais lavada. O mesmo é para isso daqui, ó. Só que, ó, aqui ele já tá começando em 128. Tá certo que a parte mais baixa, é essa parte aqui, ó. Opa. Ih, rapaz, vai lá. Aqui, ó. É essa parte aqui, que tá bem dizer na mesma altura do da Red, né? E quando eu venho pra cá, já essa daqui não, essa aqui tá toda lá em cima, tá vendo? Ó? Tá muito mais clara. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer no shot match é ajustar a iluminação. A primeira coisa de tudo, toda vez que eu vou fazer color, a primeira coisa que eu faço é ajustar a iluminação. Depois eu ajusto saturação e etc, né? Mas eu ajusto a iluminação. Então, como é que eu vou ajustar a iluminação disso daqui? Simples, eu venho em Lift, eu posso jogar para cá, ou melhor, eu posso simplesmente clicar aqui em Pick Black Point, escolher a parte mais escura da minha imagem, clicar e ele já vai jogar tudo. Só que tá vendo que ele esmagou aqui, ó, e foi até demais? Então eu venho aqui no Lift e subo um pouquinho, ó. Pronto. Deixa eu voltar aqui. Beleza. Vou fazer a mesma coisa para esses outros. Então eu venho aqui, Pick Black Point, vou escolher, acho que essa parte é a parte mais escura, por aqui mais ou menos. A partir, ó, detalhe, né? Quando eu uso o Pick Black Point, eu não tô só diminuindo a iluminação das baixas luzes, tá? Não tô deixando mais profundo. Eu tô fazendo um ajuste de coloração, fazendo com que o preto fique preto. Porque cada ciência de cor vai puxar para uma cor diferente, as baixas, as altas e as médias. Então, a partir do momento que eu pego a parte mais escura, né, no lift, lembrando que isso aqui é o lift, ou seja, no final das contas, ela meio que puxa, desde as das mais baixas, do zero absoluto até a parte aqui, ó, mais alta. É claro que aqui no 123 ela não vai ter absolutamente nenhuma influência. Só que baixou um pouquinho do 1023, né? 123, desculpa, 1023, ela já começa a ter um pouco de influência. Então, tipo, é como se fosse uma força gradual aqui, onde o zero, o lift, né? O zero ele o Lift ele consegue modificar completamente esse zero, né? Tudo que tá aqui no zero ele vai modificar absolutamente, né? É como se fosse um para um, vou colocar dessa forma, assim. Então, se eu jogo um pouquinho pro azul, né? Tipo, a parte que é mais escura, ela toda vai pro azul. Em compensação, as outras partes, elas vão perdendo essa força. Então, ela cria uma curva. Eu não sei se eu já mostrei isso para vocês em algum momento. Deixa eu fechar. Eu vou até pegar aqui pra gente, para ter um exemplo aqui, que eu gosto sempre de mostrar com esse exemplo, que eu acho que ele é a melhor forma de fazer isso. Então aqui, quando eu tô aqui, ó, isso aqui é um gradiente, tá vendo? Então aqui eu tenho, o gradiente, ele é representado na minha waveform dessa forma, ó. Eu tenho uma pontinha aqui e ela vai subindo linearmente. O nome disso aqui é curva linear. Quando eu mexo no lift, olha como é que ele mexe. Ou seja, ele só não tá mexendo nessa ponta aqui, ó, sabe, no 1023. Em todo o resto ele tá movendo, mas ele tá movendo é,
gradualmente. Então, no zero, quando eu movo, por exemplo, para um, ó, aqui, não, aqui é 2 na verdade. Quando eu movo para 2 ele sobe aqui. É claro que isso aqui tá. Vou mudar essa representação aqui para facilitar para a gente. Vou colocar em 100%. Ó, ótimo, 100%. Eu subi para 2 aqui, ó, tá vendo? Aqui embaixo tá 2. Então aqui tá 2. Pode falar, Maria. Tem alguma diferença do lift do Color Reels pro lift Color Bars? Não, mesma coisa. Mesma É tudo coisa. igual, só muda o ficado. Isso. A diferença é que no Color Bars eu consigo modificar, por exemplo, a iluminação separada da saturação. Aqui, das cores, né? Então, aqui, por exemplo, quando eu, nesse slider aqui, quando eu subo ou desço, a cor ela sobe e desce junto. Já aqui no Color Bar, se eu subir aqui, ó, por exemplo, descer aqui, ó, ele desce e a cor permanece. Ou seja, ele fica escuro, mas ele fica com muita saturação. Entendeu? É isso. O Color Bar ele serve para você modificar um canal específico. Então eu posso modificar o canal Y, que é o canal de luminância, ou eu posso modificar o vermelho, o verde ou o azul. Né? E isso serve também, ó, para todos eles, para lift, para gama, para gain, sabe? Então eu posso vir aqui, ó, no vermelho, ó, e eu modifico só o vermelho. Tá vendo? Tipo, enfim, eu consigo modificar uma cor específica ou diminuir ou aumentar a luminosidade sem mexer na saturação, né? Porque é normal você diminuir a luminosidade e a saturação ir junto, né? Na natureza é desse jeito. Pode falar, Maria. Maria está com a mão. Nesse caso, então, a outra ferramenta, por exemplo, a ferramenta de log, Primaries Log Wheels. Aham. Qual que é a diferença dela? Porque também tem uma de Shadow lá, né? Isso tem. A diferença é a seguinte, ó. Essa daqui, o lift, ele pega a imagem inteira, só que de forma gradual. Ou seja, aqui embaixo, no zero, ele imagina que ele tem força de 100%, sacou? A força, o que que significa isso? Que se eu mover um, né? Se eu colocar um aqui, ó, eu movi um, ele vai para um aqui, ó. Tá vendo, ó? Aqui no meu, opa, deixa eu vir para cá. Aqui no meu slider, ó, se você observar, tá certo que esse aqui, deixa eu até diminuir aqui. Um, ó, viu? Ele tem um aqui, ó. Ele subiu um palitinho, tá vendo? Fica um para um. É isso, né? Por quê? Porque o zero tá um para um. Só que conforme vai subindo, né? O lift ele vai perdendo a força. É uma força gradiente, ele vai perdendo a força. Até chegar aqui no 1023, ele não tem força nenhuma. Ou aqui no 100%, ele não tem força nenhuma. E aí, quando eu movo, olha como é que ele move, tá vendo? Ó? Como se ele fosse um palito aqui, né? Isso acontece também com o Gama, só que o Gama é diferente. O Gama, ele vai mexer só no meio aqui. Então, ó, olha como é que fica. Olha como é que fica uma curva. Fica até uma curva bonita, né? Então, tipo, ela fica, sabe, bem arredondada e tal. Significa o quê? Que eu não tô mexendo no zero absoluto e nem no branco absoluto, mas todo o resto eu tô meio que mexendo de forma gradual, usando o meio aqui, que seria tipo 50% para criar uma força tanto, né, para cima quanto para baixo. O gain é a mesma coisa, só que em cima. Ponto. Né? Agora, vindo aqui pro log wheels, o shadow, saca só, quando eu mexo no shadow, ó, ele não mexe o resto da imagem. Ele não mexe o resto da curva. Ele vai mexer só onde está determinado como shadow. A mesma coisa é pro highlight. Ele vai mexer só onde está determinado que é o highlight. E se eu venho aqui no midtone, ele vai mexer só no midtone, tá vendo? Ó? Então, assim, é muito específico. Enquanto o Color Reels, ele pega a imagem toda. Então, assim, eu consigo, por exemplo, diminuir a luz como se realmente fosse uma diminuição de luz no mundo real. Por quê? Porque no mundo real, as coisas trabalham de forma exponencial, né? Então, tem o que a gente chama de o inverso do quadrado da distância, que é um conceito, enfim, que tem tudo que envolve onda, que é assim. O ponto de luz, imagina que isso aqui seja um ponto de luz, tá? Esse ponto de luz, ele vai ter uma quantidade X de luz que a gente pode. Vamos pensar aqui que tem 1.000 nits, sacou? Conforme ele vai. E aí a luz sai daqui. Ela saiu, conforme ela vai se distanciando, ela vai perdendo essa potência, ela vai perdendo força por N motivos, eu não vou me aprofundar muito nisso. Né? Conforme ela vai perdendo essa força, e ela perde essa força de forma exponencial, ou seja, ela perde essa força
o inverso do quadrado, né? Que seria o inverso do exponencial é a raiz quadrada, tá? É o rolê é esse. Então, assim, se eu tenho 1000 nits aqui, a 1 metro de distância eu vou ter 500 nits. A 2 metros de distância eu vou ter 250 nits. A 3 metros, 125. A 4 metros, Ih, quanto é que é? 125 dividido por 2? Eu não lembro agora. É 75. E aí vai diminuindo, a ponto de chegar em zero, sacou? O que também é interessante é quando a gente vai comprar uma iluminação, a gente vê qual é a potência dessa iluminação. Por quê? Porque a gente sabe que a cada 1 metro, né? Porque essa potência, toda a potência de luz, ela é calculada por metros cúbicos. Então, a cada 1 metro, ela vai perdendo força até ela não ter força nenhuma. E aí o pessoal fala assim, pô, mas aí eu vejo a luz de longe, né? A estrela, por exemplo, as estrelas estão a milhões de bilhões, trilhões de quilômetros e a gente consegue ver. Sim, porque ela está vindo direto. Porque o que a gente calcula é que a luz vai bater no objeto, vai refletir e vai voltar para a câmera, né? Quando a gente é fotógrafo, a gente precisa ter isso em mente. A luz precisa bater no objeto e voltar para a câmera. Então, o inverso do quadrado da distância, ele serve para isso, para eu saber qual é a potência que vai bater naquele objeto e quanto que vai voltar, porque quando bateu no objeto, dependendo da cor do objeto, isso é uma coisa que a gente já estudou, vai perder luz ou vai ganhar luz. Se é azul, ele vai ficar mais escuro, reflete menos luz. Então, quando eu tenho, por exemplo, um fundo, um chroma key azul, eu preciso de mais luz do que um chroma key verde, porque o verde, ele reflete mais luz do que o azul. Então enfim, várias coisas. E aí, quando eu uso o Gen, o Gamma e o Lift para fazer o ajuste de iluminação, ele fica mais natural. Então eu posso baixar como se eu estivesse realmente abaixando o dimmer da luz. É óbvio que não vai ficar perfeito para fazer uma simulação de dimmer de luz baixando. Você precisa de várias coisas envolvendo ali, até máscara, etc. Só que assim, eu consigo baixar de forma linear, né, a iluminação e aí fica muito mais realista. Por isso que a gente tem essa diferença entre o log e o Color Wheel. Já se eu baixar no Color Wheel, eu vou até usar aqui rapidinho, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu resetar. Eu vou jogar aqui um Color Space Transform, só pra gente ter uma ideia aqui. Isso aqui é Sony, né? Sony, isso, S-Log 3. Tá, 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 tá. Beleza. Deixa eu fechar aqui. Então, ó, eu vou diminuir aqui nesse Node usando o Gen. Ó, olha como parece que essa iluminação ela tá sendo tirada, sabe assim? É como se eu estivesse tirando a iluminação na câmera, diminuindo o ISO ou fazendo qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu estou usando uma curva que é exponencial. É por isso que aqui, por exemplo, quando a gente mexe no... Vou voltar para cá. Quando a gente mexe no gama, ele vira uma curva, ó, tipo aquela que a gente aprende na escola, da Bhaskara, né? Então, tipo, ó, ele faz sempre essa curva aqui, quando eu mexo no gama, né? O mesmo vai funcionar para os outros também, mas enfim. Ó, vou vir para cá. Olha como é que ficou. Agora, olha como fica quando eu venho aqui no log e baixo. Ó, aqui eu baixei o Gen, tá? Mas se eu venho aqui no log e baixo o highlight, olha como é que fica. Olha como é que ficou a imagem. Ó, primeiro que assim, a personagem não mexeu em absolutamente nada, ela continua a mesma coisa. Mas olha como é que ficou esquisito aqui, ó. Ó, vou dar um antes. Perdi textura, sacou? Ele achatou os highlights, o que não é para acontecer. Então, quando eu vou fazer um ajuste de iluminação, eu venho aqui, ó, Lift Gamma Again, eu quero diminuir as altas. Então, eu venho aqui, ó, diminuo, e olha como é que ele age aqui, ó. Se a gente parar para observar aqui, ó, olha como ele atua mais em cima do que embaixo, ó. Tá vendo? Ele dá uma esmagada. Então, ó, diminuir, ó, mantive a textura. Posso diminuir. Ah, mas aí a personagem ficou muito escura. O que que eu faço? Venho aqui no gama e subo o gama. E tá vendo que eu tô subindo o gama e ele tá meio que esmagando essa parte aqui, ó. Essa parte aqui ele tá sendo esmagado, ó lá, ó, esticando, esmagando. Por quê? Porque ele tá influenciando mais o meio do meu espectro, né? Enquanto o gain influencia mais a parte de cima do que a parte de baixo, e o lift é mais a parte de baixo do que a parte de cima, o gama influencia o meio mais do que em cima do que embaixo. Então ele esmaga embaixo quando eu diminuo, e ele esmaga em cima quando eu aumento, né? Então, ó, se eu diminuir aqui, ó, ele tá vendo que ele esmagou, se eu aumentei aqui, ele esmagou. Agora, se eu venho aqui pro log,
no midtone, ó, fica tudo muito esquisito. Então é por isso que a gente precisa tomar cuidado com relação a isso. Como é que a gente usa esses dois? Por que que existe os dois, sendo que um faz uma parada muito mais, sabe assim, realista e outro não? Eu costumo usar o log para corrigir coisas que o Lift não consegue corrigir, tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou até jogar para cá o Node. Vamos supor que eu estou criando um look onde as baixas são azuladas e as médias são amareladas. Aí ele criou esse lookzinho aqui, né? Antes e depois. Criou esse lookzinho. Só que, pô, eu não quero que fique tão azulado assim. Eu quero só que crie um gradual de preto para azulado, ao invés de tudo tá azulado nas baixas. Né? Eu vou até tirar aqui o gama para realmente ficar. Porque quando eu mexo o gama, eu dou uma mexida também no lift, tá? Porque um influencia o outro. O lift influencia o gama e influencia o gain. O gama influencia o lift e o gain. E o gama influencia desculpa, e o gain influencia o gama e o lift, né? Então, ó, beleza, joguei o azul pra cá. Olha como ficou azulado, enfim, perdeu muito detalhe, não ficou tão interessante. Então, o que que eu faço aqui? Eu posso criar um node novo, ou até mesmo pode ser nesse mesmo node, e eu venho aqui, ó, no log wheels, em shadow, eu jogo pro contrário. Por quê? Porque se eu tenho a cor azul, para eu tirar a cor azul, eu preciso adicionar a cor amarela. A gente trabalha dentro do color grading, a gente trabalha com cores aditivas. Significa o quê? Que para eu tirar uma. Que não existe subtração aqui, diga de passagem. A subtração é só na luminância. Mas aí a luminância não depende da cor, a luminância existe por si só. Então, se eu preciso tirar alguma coisa, eu tenho que adicionar outra coisa. Então, o amarelo tira o azul tira o amarelo. E assim, enfim, conforme tá aqui, ó. Se vocês olharem aqui para o círculo cromático, vocês vão ver que tem o oposto. Então, por exemplo, o vermelho é o oposto de verde. Se eu quero tirar vermelho, eu preciso adicionar verde. E dá para a gente perceber também aqui, ó, no temp e no tint, né? Então, tipo, no temp eu vou ter azul e amarelo, que são as temperaturas de cor, e o tint é eu faço uma correção como se fosse a correção do sensor, entendeu? Porque alguns sensores puxam para o magenta, que seria o avermelhado, outros para o verde, né? E aí misturando com outras coisas, tipo assim, mistura com o verde com o azul do temp, e aí algumas câmeras têm elas puxam meio que para o ciano, enfim, cada câmera vai puxar para um lado. Então, como é que a gente faz aqui? Desculpa, peraí que eu dei uma perdida aqui. Então, ó. Aqui a gente tem o magenta, ou verde, ou desculpa, o magenta e o verde, ou seja, porque um é o oposto de outro, então ou eu jogo pro magenta ou eu jogo pro verde, né? E aí eu posso misturar também. Eu joguei o azul aqui e eu posso voltar para cá, virou um rosa, ou posso vir para cá, virou um esverdeado, enfim, você consegue fazer essa modificação de branco através do tempo e do tint. Só que para fazer os ajustes, tipo, minuciosos numa imagem, eu preciso usar essa teoria aqui, que é das cores inversas, né? Então, tipo, a minha imagem está muito azulada aqui na parte mais escura. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui no Shadow, porque o Shadow só vai pegar aquela parte que é do Shadow, e vou jogar pro amarelo. E vou tirando. E agora, olha como é que fica. Parece que, ó, beleza. Parece que não, né, não mudou muito do antes e depois, mas, ó. Tava bem azulado, deixou de estar bem azulado, certo? E aí pensa assim, pô, mas então voltou pro original. Na verdade, não. Então, ó, eu vou até selecionar esses dois. Antes, esse é o original e esse é o ajuste com azul. Só que ele não tá dominando tudo, né? Ele tá sutil, porque esse é o segredo do bom color grading. O bom color grading, você sente, você não vê, você sente. É igual o bom efeito visual. Sabe, tipo, quando você assiste um filme que você fala assim, nossa, não tem efeitos visuais nesse filme, pode ter certeza que é o melhor efeito visual que você já viu, porque você não percebeu, né? Quando você assiste, por exemplo, 1917, que pô, beleza, é um filme que, né, ele é plano sequência, um filme dificílimo de fazer, ganhou como melhor efeito visual. Tipo, por quê? Porque você não vê que os efeitos visuais estão ali. É tão bem feito que você não vê. E é claro que os efeitos visuais, lá naquele filme, é feito também para emendar um take em outro, enfim, para fazer o plano sequência. Então, assim,
O color grading também é isso. É claro que a gente sente, por exemplo, quando você assiste Dunkirk ou qualquer filme do Nolan, você percebe que tem uma identidade visual. Só que aquela identidade visual, ela tá relacionada com a direção de fotografia, que é feito com uma película específica, né? A direção de arte, que escolheram, né? A direção de arte acabou escolhendo cores que ajudaram no resultado final. Então, é um conjunto de fatores, não é o colorista que leva aquela estética, né? Beleza, no caso do Dunkirk, né? O Walter Valpato foi o colorista do Dunkirk, e ele mesmo fala isso. Ele fala que, pô, é a beleza da imagem não está no color grading, a beleza da imagem está no conjunto da obra, né? O que faz algo ser cinematográfico é o conjunto da obra. Não é um color que vai fazer. Um color pode mimetizar a estética cinematográfica. Só que se não tiver todo o resto, é igual você assistir, tipo, tem uns filmes que a gente fala, a gente assiste que nem, vou dar um exemplo, Hobbit. O Hobbit, ele é um filme que foi filmado. Eu não lembro se foi filmado em. Não, não, acho que foi filmado em Red, não lembro. Mas enfim, ele foi filmado a 48 frames por segundo. É um filme que te traz uma estética meio rápida, meio cara de novela. Quando você assiste, você não sente que você está assistindo um filme. Sabe, o seu cérebro entende como se fosse um programa de TV. Entendeu? Sei lá, um Rodrigo Faro da vida, ou uma novela. Né, no caso da novela é 30 frames por segundo, mas pô, entre 24 e 48 frames por segundo, a sensação é muito mais da novela do que do cinema, né? Mas ele escolheu dessa forma, enfim, no final das contas não ficou tão interessante e quando você filma com mais frames você acaba gastando mais, né? Mas é isso, é o conjunto da obra, né? Então, tipo, quando eu decido que o meu filme vai ter um look específico, e essa decisão ela envolve direção de arte, envolve várias outras coisas além do color grading, tá? Mas é claro que o color grading é uma ferramenta essencial para você chegar nesse look, porque como a gente olha aqui, ó, não adianta você fazer todo um planejamento estético e no final das contas o seu filme ficar lavado, né? A não ser que, beleza, faça parte da estética do filme, igual aquele filme Questão de Tempo, que é um filme bem lavado, assim. Tá certo que foi feito bem numa época que tava meio que moda fazer filme lavado, porque a galera não sabia fazer color grading, né? Mas é isso. Vocês estão com alguma dúvida com relação a isso? Até então não. Na realidade, não. Essa parte aí tá bem tranquila, porque eu já tinha visto ela no cotidiano. Então beleza. Vocês conseguiram entender a diferença Na entre. real, eu tenho uma dúvida, assim. Vai lá. Como é que o LUT influencia nessa formação? Porque uma vez a gente cria um look, e aí depois, no final, a gente adiciona um LUT. Como é que isso influencia o color que a gente criou? Boa pergunta, boa pergunta. Vamos lá. O LUT, ele nada mais é do que um preset, né? Beleza, ele é um preset parrudo, muito diferente do preset que você tem no Instagram, em qualquer outro lugar que você queira um preset. Ele é um preset, assim, tanto que ele precisa, quando você vem aqui, ó, na hora de criar, ó, Lute, desculpa aqui, ó, Generate Lute, ele tem vários formatos, porque cada um deles vai ter um detalhamento a mais. Tem uns que carregam textura, então, tipo, você consegue um Lute que vai ter aquela textura de película, sabe? O grão da película. Tem outros que só carregam ajuste de iluminação, se não me engano, no 17 ele só carrega ajuste de iluminação e distorção de cor. Já o 33 ele vai carregar alguns efeitos, mas não é todo efeito que vai para dentro do Lute. Efeitos que necessitam de processamento externo não vai para Lute. Então, enfim, é complexo, ele é complexo, né? O LUT, ele influencia no seguinte, tem vários, vou clicar aqui em LUT, tá? Na guia de LUT tem vários LUTs, né? Você tem os LUTs de conversão, que são os LUTs que vão pegar o seu S-Log, o Apple Log, qualquer log que tiver, e vão converter para Hex.9 ou para qualquer outra coisa que você quiser, tá? E vai depender também do fabricante da câmera, né? Então, assim, você tem os LUTs de conversão, e aí o LUT de conversão é tipo o Color Space Transform, mas o Color Space Transform ele é mais robusto do que um LUT. O LUT é só aplicado, você aplicou, converteu, acabou, acabou. Aqui não, aqui você pode mudar o tone map, né? Tipo, a forma no qual a luz vai ser mapeada na sua imagem. Você tem várias coisas aqui que você pode modificar. Tanto que se eu desligar esse app aqui, ó, tá vendo? Ó, fica mais lavado. Ó, eu converti, tá em hexagonal, mas tá mais lavado, né? Ah, não, mas eu quero colocar um inverse. Ficou mais lavado ainda. Deixa eu voltar pra cá. Ó, o white point adaptation, né? Não vai mudar muita coisa porque, enfim, né? Não,
Não tem uma distorção de white point aqui. Mas é isso. O Color Space Transform, ele é muito mais bem preparado para fazer isso do que um LUT. O LUT a gente usa quando a gente não tem a ferramenta Color Space Transform ou quando a gente tem uma câmera que não tá aqui no Color Space Transform. Tipo, Fuji. A Fuji não tá no Color Space Transform. A Fuji até tá no Axis, mas não. Deixa eu ver. Talvez eles tenham colocado, né? A Fuji ficou famosa. Não tá aqui. Como vocês podem ver, a Fuji ainda não está no Color Space Transform. Deixa eu ver. Será que tem aqui pelo menos o gama da Fuji? Tem o gama da Fuji. Olha aí que interessante. Mas e aí? Adiantou nada. E o Color Space? Eu puxo do quê? Da onde, né? Mas beleza, vamos lá. Tem um gama. Já é alguma coisa, né? Então, assim, quando eu tenho uma câmera que não tem dentro do Color Space Transform e também não tem suporte a ACES, aí eu uso um LUT para fazer a conversão. Quando eu preciso criar um look, eu uso o LUT para trazer umas coisas que eu vou até mostrar aqui rapidinho. Nesse caso aqui, vamos lá, o LUT ele vai servir. Ih, rapaz, pera um pouquinho, deixa eu mexer aqui. O LUT ele vai servir como positivo. E o que que significa isso, o positivo? Né? Na película, a gente tem um negativo, e o negativo ele vai depender de N coisas aqui. Ele vai depender do fabricante, vai depender. Ele tem várias características. Eu vou pegar aqui um negativo para vocês verem. Opa, images.google. Vamos lá, negative Kodak. Vou pegar da Kodak mesmo, que é mais, né? Cinema, né? Vamos pegar Então, cinema. não necessariamente eu preciso de um look para criar um LUT para eu criar um look. Não, você não precisa. Nunca precisa. O LUT, ele acelera o processo, tá? Ó, eu vou pegar aqui, ó, isso daqui é um negativo. Cadê? Cadê o botão, gente? Pelo amor de Deus. Nossa, o que mudou de posição o negócio? Ih, eu abri, no final das contas, eu abri a página. Vamos lá. Melhor. Ó, isso daqui, ele é um negativo. O negativo, ele tem uma característica X, assim, sacou? Isso vai depender. O VistaVision, desculpa, VistaVision, viajei, ó. O Vision 3, né, ele tem uma característica própria. O Nolan usa muito o Vision 3. Todos os filmes do Nolan são gravados com Vision 3, tá? Porque ele é muito bom, ele tem menos ruído, ele tem, enfim, ele é extremamente tecnológico. E aqui a gente vai ter características como o 200T, a gente tem o 200T, tem o 500D, não, 200T, 250D, 500T, 50D. Então tem o T é de tungstênio, ou seja, ele é feito para gravar com luzes amarelas, e o D é de daylight, que é feito para gravar com luzes brancas. Só isso, tá? A película tem uma característica, tá? O negativo, ele tem uma característica. O positivo é uma outra película e tem uma outra característica. Tá, então assim, quando eu falo de loot, esses loots, cadê? Esses loots aqui, ó, que é o filme look, eu tô falando de positivo. E beleza, e como é que funciona isso no color digital, né? Eu falei sobre a película, como é que funciona isso no color digital? No color digital, a característica é você quem dá no color grading, tá? Então eu posso vir aqui, ó, por exemplo, transformei aqui em nananina. Deixa eu desligar. Ah, mas aí eu quero que seja azulada. Eu jogo aqui um pouquinho para azul, mas aí eu quero que seja aqui. Vou mexer de qualquer jeito aqui, beleza? Criei essa característica, que é como se fosse uma característica de película, tá? Vou colocar aqui, ó, película. Só que essa característica por si, ela pode estar até bonitinha, mas ela não é tão interessante. O que que eu faço então? Eu venho aqui e jogo um loot do positivo, tá? Só que para jogar esse loot do positivo, eu preciso fazer um Color Space Transform, entendeu? Então eu tenho que vir aqui, ó, e colocar um Cineon. Vou vir aqui em Color Space Transform, Hexa 09, Gama papapi papapá, Hexa 09 e Cineon. Quando eu colocar em Cineon, viu que ficou lavado? Porque o Cineon, ele é como se fosse a película digital, sacou? O Cineon, ele foi feito com essa intenção, de ser a película digital, a película negativo, entendeu? Então, quando eu transformo, vamos supor que eu fiz todo um color daqui pra cá, ó, tem todo um color, e aí, quando eu quero colocar um LUT para dar um aspecto de positivo, né? Imagina que tudo que eu fiz é o negativo. Então, quando eu quero dar o aspecto de positivo, ou seja,
realmente trazer aquele aspecto de cinema, eu preciso transformar em Cineon. E do Cineon, eu aplico deixa eu ver aqui qual que eu tô pegando, o D60. Não, eu quero o D55. Eu aplico o LUT e olha como é que fica. Sem o LUT, quer dizer, espera só um pouquinho, deixa eu só selecionar os dois. Ó, o meu color sem LUT, com LUT. Olha como ele tem mais aspecto de película, sacou? E aí eu posso modificar aqui, ó. Eu venho aqui onde eu falei que era película e eu vou desligar. Já mudou, ó. Parece que é uma outra. Eu vou fingir que é uma Cine Steel. A Cine Steel é levemente puxada pro verde. Aqui assim, na verdade, para um cianozinho. Ela tem bastante amarelo e ela tem mais amarelo também nas altas. Isso aqui seria um Cine Steel. Vou selecionar os dois. Ó, isso aqui é com LUT de positivo, que é o 2383. 2383, ele é O uma cinema película. é o output gama, né? Isso, Cineon é o gama, tá? E Então, o out color space vai ser sempre Rec 709? pode ser Hexa 09. Você pode, no final, ao invés de fazer igual eu fiz aqui, ó, o ODT, né? Ao invés de você fazer um Hexa 09, você já pode mandar para Cineon, o Gama, o Output Gama, tá? Eu não gosto de mandar para Cineon, porque daí eu fico perdido. Porque às vezes eu quero ver como tá antes e depois do loot ou de qualquer outro efeito que eu coloquei em cima do Cineon. Entendeu? Os loots, esses loots aqui, e na maioria dos loots, são feitos em cima de Cineon, porque você vai ter um espaço de gama maior e uma precisão muito maior, entendeu? Peraí. Criar um node de LUT, converter o clipe para output gama Cineon. Isso, exatamente. Esse é o ODT final, né? Isso, esse é o ODT final. É depois do ODT, você faz um outro ODT. Você pode fazer o ODT já em cima. Antes ou depois? Peraí, você faz primeiro o ODT Rec 709. Isso, eu faço color, como se eu fosse uma película, um negativo, sacou? Uma película. Coloca, ó, tá vendo aqui, ó? Aqui tem as características que eu quero colocar. Meio verdinho, meio amarelinho, as altas é meio amarelinhas. Essa é a característica. Ah, mas agora eu preciso daquele aspecto, daquela textura de cinema. Aí eu transformo o meu Hexa 09 Gama 2.4, que é o básico, ó, tá vendo aqui, ó? Tem o Hexa 09 Gama 2.4 em Hexa 09, ou eu não preciso necessariamente ser Hexa 09, eu posso colocar P3 aqui, ó, se for para cinema, eu venho aqui, ó, P3 DCI. P3 DCI, transformei, ele vai ficar lavado, normal, tá? E aí eu jogo meu loot, sacou? Volta de novo lá, por favor, que deu uma travadinha. Ah, tá, No ó. Cineon, no Node do Cineon. Ah, Isso, tá. Então, peraí, deixa eu só tirar print disso. isso, pode tirar, pode tirar. Isso aqui, tá, ODT. Essa película é o que mesmo? A película é. Eu vou até colocar aqui, ó. Rapidinho. Eu vou colocar negativo. O Negativo é o negativo, quê? o negativo é o aspecto, é o color grading, tá? O color Volta grading. lá no Cineon, por favor, rapidão. Só vou tirar o print. Ah lá, vai lá. Aí, valeu. Então, o color. Sabe quando a gente fala? Lembra do workflow que eu mostrei? Que é tipo, você faz as primárias, as secundárias e o creative grading, que é tipo quando você coloca as cores que você quer. Então, isso no analógico o negativo, é a película negativa, sacou? Aham. É porque no analógico funciona assim: você grava com o negativo, mas você reproduz com o positivo. Entendeu? Então são duas películas diferentes, a que você grava e a que você reproduz. No digital é parecido no final das contas. Porque o que que é a película negativa no digital? É o log. No final das contas é isso, é o log. Cada câmera vai ter uma característica, etc. Só que aí o que que eu pego? O que que eu faço? Eu pego essa imagem da câmera que está crua, eu trabalho ela para ter uma característica parecida com da uma película negativa, então é, pode ser um Kodak, pode ser Fuji, pode ser Cinestill, pode ser Instax, na verdade. Então, assim, cada fabricante tem uma característica diferente nas películas. Então, eu vou fazer o meu color grading. O que eu chamei de negativo, na verdade, é o color grading.
E ele pode ter um node, pode ter 10, pode ter 20, não importa a quantidade. Depois que eu faço todo o meu color grading, e aí ele vai ficar assim, ó. Ele ficou até bonitinho. Mas assim, tá com aquela cara de meio que de pau mole, né? Tipo, não tem sabe? Aí o que que eu faço? Eu pego tudo isso que eu fiz, porque tudo que eu fiz precisa ficar aqui, ó, parado, estático, entendeu? Tudo isso que eu fiz, aí eu transformo em Cineon, e de Cineon eu aplico um LUT, que esse LUT vai trazer essa característica nova pro meu material. E por que que eu transformo em Cineon e depois coloco o LUT? Primeiro que o LUT só vai trabalhar em cima de Cineon, e é interessante que seja Cineon P3 DCI, que isso é o padrão do cinema, tá? Ó, isso aqui é o meu look de cinema, né? E por que que eu faço isso? Né? Tipo, só lá na frente, eu poderia fazer isso atrás. Primeiro que assim, quando você está trabalhando em uma imagem, não faz diferença onde você coloca essas coisas, mas detalhe, a gente nunca trabalha em uma imagem só, a gente tem que ter isso em mente. Quando eu estou fazendo color, eu não estou fazendo color só em uma imagem, eu estou fazendo color em 800 takes. Eu preciso fazer color em 40 takes, em 300 takes, são vários takes. E esses takes, eles precisam ter uma certa linearidade, enfim. E também o meu fluxo de trabalho precisa ser fácil, né? Então não dá para, por exemplo, eu fazer de qualquer jeito e depois fazer de qualquer jeito outro take, depois de outro jeito. Primeiro que vai demorar muito, muito mesmo. Segundo que vai ter uma discrepância entre um take e outro. Então, o que que a gente faz normalmente? Lembra que eu falei dos grupos, né? Que eu crio grupos e aí esses grupos eles estão relacionados às cenas. Então tem cena um, cena 2, cena 3, cena 4 e eu vou criando os grupos com esses takes. Eu vou pegar esses grupos e eu vou fazer o shot matching, que é fazer a correção de cor para que todos os takes pareçam ser o mesmo take. Sabe assim? Ah, mas foram feitos com câmeras diferentes. Tem que ter a mesma cara. Ah, mas tem. Mesmo que seja com a mesma Entendi. câmera, tem posicionamentos diferentes. Mesma coisa, sacou? Precisa tudo estar linear. Ele precisa estar perfeitinho. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Que aliás, isso aqui. Vou até tirar aqui, que isso aqui me incomoda. Pera aí. Isso daqui. Eu tava usando. Qual que tá aqui? Tananana, Uhum. E aí, bebê? E aí, mãe? pouquinho. 609 gama. Rapidinho. Aqui. Ó, isso daqui. Meu filho. Isso aqui eu tô fazendo para aula de color grading, tá? Que depois vocês vão ter acesso. Vai ser uma aula bem completa com relação a isso, a shot matching. Por quê? Porque shot matching é uma coisa muito chata de fazer. E que se tu errar, e às vezes eu erro. E assim, é uma dor de cabeça absurda. Então, olha como, por mais que eu tenha é, takes completamente diferentes, porque câmera diferente, local diferente, né? Não tem como ser mais diferente que isso. Olha como ainda assim eles parecem estar na mesma unidade, né? Por quê? Porque eu fiz a correção de cor. Beleza que esse aqui ele parece ser um pouco mais, mas tudo bem, isso aqui tem a ver com direção de arte, tá? A direção de arte que é branca, muito branca com alguns detalhes. E o resto não tem tanto branco. Só que o branco desse aqui tá exatamente igual ao branco desse, que tá exatamente igual ao branco desse. Tá certo que esse aqui ele tem outras cores que estão influenciando e tal, mas o branco tá muito parecido, né? E como é que eu fiz isso? Aquilo que eu falei. Eu observei as baixas, eu observei as altas e eu observei o meio. O meio é muito fácil de observar. Eu coloco um false color e vejo como é que tá a pele do personagem. Mas se você ajustar as altas e as baixas, automaticamente o meio já vai para um lugar quase perfeito. Tá? Então o que que eu fiz? Eu ajustei aqui as baixas para ficarem muito parecidas. Ó, esse aqui tá alto, mas porque tá aqui, né? As baixas, mas você tem que olhar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Nesse cantinho aqui. Então, ó, olha como quase não se. Esse aqui, beleza, esse aqui foi até demais. Deixa eu ver aqui. O que que tem de errado aqui? Ó, vamos lá, deixa eu subir ela. Botão direito e eu venho aqui, ó, em um Wipe Timeline Clips e ele vai mostrar aqui pra mim. Eu vou jogar, opa, eu vou jogar pra cá, ó. E aqui, isso aqui vocês vão ver com mais detalhes depois no curso de Color Grading. Eu vou subir, ó, pra ficar igual. Isso daqui, ó, esse aqui é do meu clipe que eu tô mexendo e esse aqui é da minha referência, tá vendo? Então, ó, subir,
Pronto, voltei. Tananana. Aqui. É, Mike, tem alguma dica para poder, tipo, treinar o matching? Silêncio. Tem, vamos lá. Eu vou fazer aqui do zero para vocês treinarem o matching, tá? Eu vou criar uma outra versão. Tem um atalho para criar versão nova, eu nunca lembro. Por isso que eu nunca uso. Até porque eu não fico criando várias versões assim dos projetos. Eu vou resetar todos eles, beleza? E eu vou fazer igual eu fiz aqui. Vamos lá. Como é que funciona o matching, tá? Primeira coisa, IDT e ODT, todo mundo já sabe, né? Então isso aqui eu não preciso me preocupar com isso. O que que eu vou fazer? Selecionei todos eles e fiz a cópia aqui, ó. Botão do meio, seleciono todos os meus clipes, botão do meio, todos eles vão ter esse IDT e ODT sem nada, tá? A princípio tudo bem, ele tá sem nada, né? Então vem aqui em será que o iPhone tem? Deixa eu ver se tem. O iPhone tem suporte para Aces. Tem o Apple. Tem suporte para Aces. Ótimo, ótimo. Vou usar o Aces, vai ser mais rápido, tá? Então aqui eu tenho Aces Transform nos dois. Não vou mexer em nada. Vou selecionar todos eles, botão do meio, ele copiou os Aces Transforms para todos eles. Eu não preciso mais me preocupar com isso. O que eu vou fazer agora é isso aqui é uma head, certo? Selecionei a head e e o gama da head, que é esse head wide gamut, né, com o log, que é o log 3G10. Ficou esquisitíssimo. Aqui eu vou para ACES CCT. Aqui eu venho para ACES CCT. Isso aqui vocês já viram, né? A gente já. Beleza. Foi tranquilo. Vou fazer a mesma coisa para. Eu vou só fazer o seguinte. Vou copiar de todos, tá? A única coisa que eu preciso fazer aqui é mudar o input aqui, ó, que no caso da Burano tá em head e eu vou para slog. Deixa eu ver, slog cine. Ah, não, aqui tem, será que tem, não, tem Venite, mas não tem Burano. Então vai nessa mesmo. Foi nessa e esse aqui eu vou trocar o input para, opa, desculpa, aqui, o input para iPhone, Apple, na verdade. Apple, eu acho que é esse aqui. Beleza, eu fiz o meu gerenciamento de cores, né? Agora tá tudo Hexia 09. Aqui. E agora o que eu tenho que fazer é o balanço, os balance. Aqui eu vou fazer o meu matching. Não, tá certo. Matching. E de resto, talvez seja. Vou colocar aqui saturação. Tá, a gente já vai mexer nesse. Eu vou colocar até o Warper. Tá. É, Eu vou clicar com o botão direito aqui, bem aqui nesse daqui, que foi o que eu já fiz, já coloquei os nodes. Eu vou selecionar esse outro, clique com o botão direito e vou vir aqui, ó, Display Node Graph, tá? Ele vai abrir os nodes desse meu clipe aqui. Eu só vou catar aqui e vou arrastar para cá, ó. Aqui, não preciso me preocupar. Beleza, posso fechar? Posso fechar não, vou vir para cá, vou fazer a mesma coisa aqui. O apply grade nesse caso não é muito bom, né? Não, porque ele vai pegar as configurações do que eu já fiz. A não ser que eu faço todos eles vazio, sem nada. Sacou? Ou então eu faço igual, tipo, o Walter Valpato, que ele tem uma árvore que é default dele. E aí ele grava essa árvore, você vem aqui em galeria, e aqui você vai ter Power Grading. Então, tipo, você vai gravar essa árvore no Power Grade, e aí essa árvore vai estar para todos, entendeu? Qualquer projeto que você abrir, você vai ter essa árvore. Ó, tanto que aqui tem, ó. Se eu jogar aqui. Olha, essa é a árvore do Walter Valpato. Eu copiei e deixei aqui, caso eu precisasse um dia. Sacou? Manda Então, pra nós, manda pra nós. eu vou mandar. Eu vou salvar aqui esse Power Grade e vocês. É só catar ele do computador e jogar aqui dentro, em Power Grading, tá? Não é pra jogar no Steel, é pra jogar no Power Grade. É... Deixa eu ver. Walter Valpato. Nodes. Pronto. Já mando pra vocês. Ele usa isso, assim, tipo, depois se vocês quiserem dar uma olhada na aula dele, sei lá, 2 horas de aula, uma coisa assim, que ele até troca ideia com uma galera.
Mas é muito bom, assim, ele deixa claro muitas coisas, assim, do color grading que pra gente é meio confuso, sabe? Porque o color grading é uma arte nova, então meio que todo mundo foi fazendo do jeito que dava, e ele é um cara que é do tempo ainda que o DaVinci Resolve custava US$ 1 milhão. Então, enfim. Então vamos lá, eu tenho o meu balance, o meu matching, e beleza, qual que é a diferença entre o balance e o matching? O balance eu vou fazer o balanceamento da minha imagem e ponto. O matching eu vou tentar ajustar para que a saturação e a luminosidade se encaixem. Então vamos lá. Abri aqui, o balance eu sempre vou fazer usando a minha waveform, tá? Porque eu quero fazer a iluminação. Lembrando que, ó, nesse botãozinho aqui, eu vou sempre deixar no Y, tá? Não nunca no RGB. E também eu sempre tiro o Colorize, porque o Colorize ele deixa desse jeito, fica difícil de ver, eu pelo menos eu não gosto. E por que que eu deixo aqui no Y? Porque eu quero só a iluminação, eu não quero mais nada. Eu não quero, por exemplo, o RGB, onde ele vai me mostrar, tipo, ah, beleza, tem um branco aqui, não sei o quê, nas baixas, etc. Para mim isso não faz diferença, porque eu consigo ver essas cores em outro lugar. Então aqui, ó, sempre no Y para só iluminação e eu tiro o Colorize para poder enxergar melhor aqui. E ligo o Extents, tá? Para ele mostrar para mim até onde tá indo essa curva. Porque quando eu desligo, meio que tudo fica meio apagado a ponto de não conseguir enxergar tudo. Então, ó, aí beleza. Deixa eu vir para cá. Tararará. Opa, não, fechei sem querer. Não era para fazer isso. Então aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar a parte mais escura da minha imagem e eu vou fazer um Peak Black Point porque eu preciso que as baixas, a parte escura da minha imagem, ela seja preto, o preto seja preto e o branco seja branco, né? Então vou vir aqui em Peak Black Point, vou escolher uma parte muito escura, que eu acredito que é essa. Ó, aí ela ficou mais escura ainda, não é um problema, é só vir aqui, ó. Tá vendo que tá -5? Aqui foi, né, o meu lift foi para -5. Eu vou subir. E eu posso subir até um pouco mais se eu quiser. Mas beleza, eu vou deixar aqui, não é um problema. E aqui no meu gain, ele tá ultrapassando aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir um pouco. E no meu gama, eu vou subir, deixando mais ou menos assim. Tá, então, beleza, fiz isso daqui. Eu posso fazer isso também nessa imagem aqui. Mesma coisa. Pick Black Point, eu vou escolher essa parte aqui. Vou subir. Pá, 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 pá. Beleza, isso aqui ficou. Vou deixar assim, mais ou menos. Mesma coisa aqui. Pick Black Point. Vou escolher uma parte bem escura da imagem, acredito que seja essa. Subir também para não ficar tão profundo. Baixei um pouco. E agora no matching. E beleza, você pode fazer esse matching já no balance. Você não precisa separar em tantos nodes. Eu gosto de separar para ensinar, tá? Mas isso vai depender muito do workflow que você for criar. Então aqui, ó, no matching, o que que eu costumo fazer? Eu costumo analisar as baixas e as altas. Então aqui, ó, eu vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui, onde ela tem muitas altas. É uma imagem que, como ela é tão diferente das outras, eu vou usar ela como referência, porque vai ser muito mais fácil eu tentar é, fazer com que as outras cheguem próximas dela do que ela chegar próximo das outras. Por quê? As outras têm várias partes escuras, né, cores escuras também, enquanto essa aqui é tudo branco e não tem cores escuras. E aqui também tem cores escuras, etc. Tá? Então, o que que eu vou fazer? Ó, aqui eu tô vendo que opa, aqui. Que a parte mais escura é essa daqui, né? Então tá nessa linha aqui. Eu posso vir aqui, ó, nesses três pontinhos, clicar aqui, ó, Show Reference Level. Quando eu ligo ele, eu consigo criar uma linha no LoL, por exemplo, ó, deixando bem aqui, ó. Será que eu consigo? Ah, não, vou conseguir contar, ó, 2, pronto. Vou até fazer o seguinte, eu vou subir aqui para ela ficar no 2 certinho. Essa aqui é a minha linha de referência. Então o que que eu vou fazer? Todas as minhas imagens, a parte mais escura vai ficar nessa linha. Entendeu? Então, ó, vou vir aqui. Pior que esse aqui já tá nessa linha. Então não preciso. Esse aqui eu não preciso. Mas esse aqui, ó, tá abaixo, né? O do iPhone tá abaixo. Então eu vou subir e vou deixar aqui. Então, ó, eu já percebo. Tá certo que assim, eu tô sendo muito minucioso. Não preciso ser tão minucioso, não. Eu tô pegando essa pontinha aqui. Essa pontinha aqui, no final das contas, não manda em muita coisa, não. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou subir até chegar aqui, ó. 3, beleza. Vai ficar 3. Agora eu venho aqui e subo até que fique no 3.
Aqui eu subo até que fique no 3 também. Agora as baixas já deu uma equalizada nas baixas. Beleza, agora eu tenho que equalizar as altas, certo? Então eu vou vir aqui nesse daqui e aqui eu até posso vir aqui, ó, no high, né, nesse show reference level e diminuir aqui, mas eu acho que eu vou deixar tudo no 90. O máximo, assim, os highlights aqui eu vou deixar tudo no 90. Então, até dessa imagem, então o que eu vou fazer? Eu vou diminuir, deixando no 90, tá? E eu vou vir aqui, beleza? Tá certo? E eu vou vir agora aqui, ó, e eu vou ver qual é a parte mais alta, ó. Aqui tá a parte mais alta, né? Só que esse aqui é uma luz especular, então ela não é para ela estar aqui. Eu não vou também usar ela como referência, eu vou usar outra luz como referência. Vou usar essa ponta aqui, tá? Então eu vou pegar aqui e vou subir pro 90. Não, não vai ficar bom. Se eu subir pro 90 não vai ficar bom. Tá vendo? Ó? Então às vezes a gente precisa observar isso. Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Tá vendo que tem essa pontinha aqui? Não melhora, ó. Deixa eu ver. Agora sim, ó, eu vou vir aqui no log Wheels, e no highlight, e eu vou mexer só isso aqui, ó. Só o highlight pra cima, tá? E pronto, eu subi só um pedacinho, eu não subi, tipo, a curva toda. Ó, antes e depois. Ó como ficou mais claro. Agora eu vou vir aqui, e esse aqui, nossa, tem uns... Ah, não, tá, mas esse aqui tem esse aqui de highlight, essa parte aqui, ó, do fogo. Esse aqui eu não vou observar isso daqui. Eu vou tentar pegar, e aqui também tem um outro que tá bem incandescente. Eu vou pegar a parte branca, eu vou até vir aqui, colocar o mouse. Então a parte branca é essa daqui, ó. O que que eu vou fazer? Também aqui no log, eu vou clicar e arrastar. Não, mas nesse caso especificamente, não dá para fazer pelo log. Nesse caso especificamente, eu vou ter que vir aqui no matching mesmo, né? Acho que eu acabei fazendo uma parada aqui que não era. Ah, não, foi, tá certo, tá no matching. Aqui no matching, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o HDR, tá? O HDR eu vou ter mais ferramentas, assim, eu consigo fazer de forma mais precisa. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, clicar nesse botão do HDR, ele vai abrir isso aqui para mim, né? Vou vir aqui nesses três pontinhos, gama, e eu vou colocar o gama do ACES CCT. Ele modificou aqui, beleza. E o que que eu preciso mudar aqui? Deixa eu vir para cá. O que que eu preciso? Qual é a parte que eu preciso mudar? Eu acredito que seja o meu highlight aqui. É o highlight, olha lá. Vou subir até o 90. E eu vou subir também um pouquinho aqui, para não ficar tão esticado. Tá, esse branco aqui, ele não tá tão branco, a gente já vai mexer nele, tá bom? Deixa eu voltar isso aqui pra cá. Aqui. Esse branco aqui não. Tá, 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 tá. Tá, esse branco não tá tão branco. A gente vai mexer nele. É... Eu vou mexer nele pelo white balance aqui mesmo. Ou, desculpa, pelo balance. O branco, o que que eu costumo fazer? Eu abro aqui o meu Vector Scope, eu vejo onde é que tá branco, provavelmente esse meio aqui, né? Mas eu posso simplesmente colocar o mouse aqui e ver onde é que é. Eu vou vir aqui no Gen e vou mexer para que ele venha para cá. Pronto, arrumei o branco. Tá? Eu não uso o Temp aqui ou o White Balance porque ele acaba dando umas distorcidas que eu não gosto, assim, tipo, e também é muito limitado. Então, ó, e com relação à iluminação, já tá parecido, tá? Talvez eu colocar um pouco mais de contraste aqui, não sei, talvez um contraste cairia bem. E aí eu subir um pouco aqui essa parte aqui, acho que talvez funcione melhor. Deu uma melhorada. Vamos lá. Agora eu tenho um outro problema, que é o quê? A saturação. Olha como isso aqui está bem saturado. Olha como isso aqui não está tão saturado. Como essa imagem é a minha referência, eu vou usar ela com relação à saturação. Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em Warper, né? Mas antes disso, eu vou criar um node que é de saturação, só para eu ver se eu consigo diminuir um pouco essa saturação sem precisar do warp. Quando eu diminuo um pouco a saturação, tá vendo que o amarelo ele permanece lá? Porque esse amarelo ele tá com muita saturação. Eu posso, jogar isso aqui para cá, eu posso clicar aqui no Color Boost e diminuir. Ih, mas mesmo assim ele tá mantendo esse amarelo. Muita maluquice isso, né?
Então eu vou ter que diminuir na mão mesmo, vai ser no Warper mesmo, tá? Então eu vou vir aqui. Aqui tem uma ferramenta chamada Warper, que é essa ferramenta aqui. Tá vendo? Ele vai me dar essa ferramenta no qual eu vou selecionar. Deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada nesse. Intents, tá certo? Scope, Output. É, beleza, é isso mesmo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e vou começar a puxar. Tá vendo? Pra cá. Tá vendo que quando eu faço isso ele já diminui um pouco? Esse amarelo eu não vou conseguir diminuir ele 100%, mas o vermelho. Opa, peguei o errado. Aqui, vai ser aqui. Ih, não tá vindo. O vermelho não tá vindo nem a pau. Gente, uma perguntinha. A gente vai hoje até que horas, mais ou menos? Tá acabando já, tá acabando já. Ah, porque eu tô morrendo. Ó, esse aqui não vai. Opa, pode falar. Eu vou pegar esse aqui. Não, não, eu só agradeci. Aqui. Ó lá, eu tô diminuindo a saturação para ficar parecida. E aí eu vou fazendo um ajuste de saturação. Então eu vou observando ali e vou fazendo um ajuste de saturação. Esse amarelo eu não vou conseguir tirar ele, porque esse amarelo tá extremamente saturado. E para tirar ele, nossa, eu teria que tirar a pele do personagem ia desaparecer. Fiz isso, agora eu tenho esse aqui, ó, que tem um azul muito presente. Vou vir aqui e vou tirar esse azul. Agora, quando eu venho de um para o outro, tá vendo que, ó, olha como já tá mais próximo. Isso só na correção de cor. E aí, qual que é a vantagem da gente fazer essa correção, esse matching e depois, beleza, depois eu posso fazer outras coisas. A pele tá muito avermelhada, então eu consigo mexer na pele, então eu vou, né, faço as secundárias, etc. Daqui pra frente, ó, eu posso fazer o seguinte. Pera um pouquinho aqui. Daqui pra frente, eu vou até fazer aqui, ó. Cineon e aqui, não, o Lute, né? Daqui pra frente eu posso fazer isso, eu posso transformar, é... tá, 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 tá. Hack, gama, P3 e Cineon. Eu venho aqui no Lute, esse Lute mesmo, jogo aqui. E aí o que que eu faço agora, ó? Tá vendo? Olha como ele criou esse look aqui, né? Posso mexer nele depois, enfim, colocar as características que eu quero, né? O que que eu faço agora? Eu venho aqui, botão direito, display, é, display nodes, jogo o Cineon aqui, jogo o Lute aqui. Faço a mesma coisa nesse. Viu? Depois do matching, tudo fica mais fácil de você mexer. E aí, se o diretor reclamar de alguma coisa, tipo assim, eu não gostei desse look que você colocou, coloca um outro, você só vai mudar o look, porque o resto já tá feito. Entendeu? Você não tem que mudar todo o resto. Quando você faz a moda caralha, mas aí o diretor pediu pra que fique diferente, não sei o quê. Aí tu tem que voltar nos outros nodes e ir meio que refazendo tudo. E nesse caso, então, vale a pena fazer o look num Node para timeline, né? Não. Né? Se fosse aqui, sim. Mas nunca é bom fazer um look no Node para timeline, porque pode ter outros elementos que não vão aceitar esse look, entendeu? Tipo motion, por exemplo, etc. Lembrando que se você for trabalhar no cinema, você vai receber o arquivo sem nada disso. Aí tudo bem, aí tu pode usar. Mas no mundo real, no dia a dia, provavelmente na produtora onde você trabalha, mano, quando te mandam, tem um monte de coisa que você precisa. Porque qual que é o rolê? Quando você aplica na timeline, aí você fala assim: não, mas eu aplico na timeline, eu oculto os motions, e na hora de renderizar, beleza, eu ligo os motions e vida que segue. Beleza, mas quando você ligar os motions vão receber essas modificações. Porque a timeline não é só do color, é de absolutamente tudo, né? Mas ó, olha como é que a gente fez o matching, tá vendo? Como ficou parecendo que é do mesmo filme. Claro, aqui eu preciso fazer outros pequenos detalhes para ficar melhor, mas num contexto geral é isso, entendeu? Alguma dúvida?
Eu tô tranquila, eu tô tranquila. Wesley? Eu também de boa também. Até então, tô entendendo tranquilo. Não, então beleza. Então é isso, pessoal. É, Eu vou mandar para vocês o A PowerPoint. Node, a árvore é de Node. Isso, eu vou mandar agora para vocês. Qualquer coisa é só entrar em contato comigo. Eu vou colocar para subir as aulas já, todas elas. Essa daqui quando eu terminar de renderizar. E é isso, qualquer coisa é só me chamar. Valeu, Valeu gente. demais. Boa noite pra vocês. Falou, até Boa mais. noite. Essa aula foi boa, hein? Foi demais. Massa demais. Essa aula foi do Valeu. caramba. Falou.